Vamos orar hoje o Salmo 111. Deixe o ambiente em silêncio, abra o coração e permita que o Senhor fale com você. O Salmo 111 é um desses tesouros escondidos na Bíblia que, quando a gente para escutar ou ler com calma, percebe que fala diretamente ao coração. Ele é um cântico de louvor, cheio de gratidão, mostrando como é maravilhoso servir a Deus e reconhecer as obras que Ele faz em nossa vida. É quase como quando a gente se pega lembrando de todas as coisas boas que já aconteceram e suspira: "Obrigado, Senhor." E ao mesmo tempo, é também um salmo que nos ensina a viver com confiança, sabendo que quem anda com Deus nunca fica desamparado. Louvai ao Senhor. De todo o coração louvarei ao Senhor na assembleia dos justos e na congregação. Assim começa o salmo, já com um convite para louvar de coração aberto. E olha que interessante, ele não fala de louvar sozinho apenas, mas de louvar junto com a comunidade. Isso me faz pensar em como é bonito quando a gente está na missa ou num culto e começa aquela canção de louvor em que todo mundo canta junto. A gente sente a força da fé compartilhada, não é? É diferente de quando rezamos sozinhos, que também é importante, mas quando estamos juntos, é como se uma chama se unisse à outra e o fogo da fé crescesse. Senhor, eu quero te agradecer porque não me deixas sozinho na caminhada. Eu tenho meus amigos, minha família, a comunidade da fé, e cada encontro é um sinal de que o Senhor cuida de mim. Dá-me sempre esse coração que sabe louvar, seja na alegria, seja na dor. Esse primeiro versículo nos lembra que o louvor deve ser inteiro, de todo o coração. É fácil louvar quando a vida vai bem, quando temos emprego, saúde, paz na família, mas e quando aparecem os problemas, quando o coração está apertado? Nesses momentos, o louvor pode parecer mais difícil, mas é justamente aí que ele se torna mais verdadeiro. É como uma pessoa que, mesmo na tempestade, continua segurando firme no guarda-chuva da fé. Louvar não é fingir que não dói, mas é declarar que Deus é maior do que a dor. O Salmo segue dizendo: "Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas se comprazem." Olha que coisa bonita! As obras de Deus não são pequenas, não são discretas, são grandes. E não grandes no sentido de espetaculares apenas, mas grandes porque têm profundidade. Às vezes, a maior obra de Deus é aquela que a gente não percebe logo de cara. É a paciência que Ele vai plantando no coração de uma mãe que cuida do filho, é a força silenciosa que Ele dá a alguém que enfrenta um tratamento de saúde, é a esperança que renasce em quem estava pensando em desistir e de repente encontra um motivo para continuar. Senhor, abre os meus olhos para que eu enxergue as Tuas obras no meu dia a dia. Quantas vezes eu reclamo sem perceber que o Senhor já está agindo? Ensina-me a ver que cada detalhe é um sinal do Teu cuidado. A gente tem mania de procurar as grandes manifestações de Deus como se fosse necessário um milagre extraordinário para acreditar. Mas a verdade é que as grandes obras também estão no cotidiano. O simples fato de acordar de manhã, respirar fundo e ter mais um dia é obra de Deus. O pão na mesa, a risada de uma criança, um abraço de alguém que nos ama, tudo isso é obra dele. Talvez o segredo seja olhar com mais atenção, com mais gratidão. O salmo continua: "A sua obra é glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre." Isso mostra que aquilo que Deus faz não é passageiro, não é como essas coisas que brilham por um tempo e depois se apagam. A justiça de Deus permanece. Isso me lembra muito a diferença entre aquilo que nós, seres humanos, construímos e aquilo que Deus constrói. Quantas vezes a gente se esforça para fazer algo, mas com o tempo aquilo se desgasta, se perde, se desfaz. Mas o que vem de Deus é eterno. Senhor, eu quero confiar na Tua justiça e na Tua obra que nunca passa. Mesmo quando o mundo parece injusto, eu sei que o Senhor está no controle, e isso me dá paz. É interessante pensar nisso porque vivemos em um tempo em que tudo é rápido e passageiro. As modas mudam, os aparelhos de tecnologia ficam velhos em questão de meses,
As notícias de ontem já não interessam mais hoje. Mas a justiça de Deus não envelhece. É firme, constante, sempre atual. Saber disso é como encontrar um porto seguro em meio a um mar agitado. O Salmo também fala que Deus deixou memoráveis as suas maravilhas e que Ele é compassivo e misericordioso. Que coisa linda! Deus não é apenas poderoso, mas é cheio de misericórdia. Ele não se limita a mostrar força, mas mostra ternura. Isso me lembra muito quando a gente vê uma criança pequena que cai e rala o joelho. O pai ou a mãe podem até dizer: levanta, você consegue. Mas também pegam no colo, limpam o machucado e dão carinho. Assim é Deus. Ele nos ensina a ser fortes, mas também nos consola e nos acolhe. Senhor, muito obrigado porque a tua misericórdia me alcança todos os dias. Eu erro, falho, caio tantas vezes, mas o Senhor não desiste de mim. Dá-me a graça de também ser misericordioso com os outros, assim como o Senhor é comigo. E aí o Salmo continua: dê o mantimento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Olha que promessa maravilhosa. Deus provê aquilo de que precisamos. Não significa que Ele vai nos dar luxo, riqueza ou tudo o que desejamos, mas Ele garante o necessário. Quantas vezes ficamos preocupados com o amanhã, com o que vamos comer, como vamos pagar as contas, como resolver aquele problema? E Deus vem nos dizer: confia em mim, eu cuido de você. É claro que não é um convite à preguiça, porque Ele também nos chama ao trabalho, ao esforço, mas é um lembrete de que a última palavra é dele. Senhor, eu quero confiar mais na tua providência. Às vezes eu me desespero com os problemas financeiros, com as contas acumuladas, com os imprevistos, mas sei que o Senhor já está cuidando de cada detalhe. Dá-me serenidade para acreditar que nada me faltará. O Salmo segue descrevendo como Deus mostrou ao seu povo o poder das suas obras, como lhes deu herança e como todas as suas obras são verdadeiras e justas. Isso me faz pensar em como a fidelidade de Deus se manifesta ao longo da história. O povo de Israel experimentou isso de forma concreta, vendo o mar se abrir, o maná cair do céu, a terra prometida se tornar realidade. Nós, hoje, experimentamos de outros modos, mas a fidelidade é a mesma. Ele continua cumprindo suas promessas. Quantas vezes na vida da gente parece que as promessas de Deus estão demorando? A gente pede, pede, pede e nada acontece. Dá até vontade de desistir. Mas quando olhamos para trás, percebemos que Ele sempre agiu, ainda que de formas diferentes do que imaginávamos. Talvez a resposta dele não seja um sim imediato, mas um espera, cheio de sabedoria. Senhor, eu quero aprender a esperar em Ti. Dá-me paciência para não me desesperar quando as respostas não vêm na hora que eu quero. Ajuda-me a confiar que o Teu tempo é o melhor tempo. E o Salmo ainda nos lembra que a redenção enviou ao seu povo e ordenou a sua aliança para sempre. Que frase cheia de esperança! A redenção é como um resgate. É Deus nos tirando da escravidão do pecado e nos dando vida nova. E isso não é passageiro, é eterno. É como se Ele dissesse: eu comprei você para mim e nada pode mudar isso. Deus, obrigado, porque em Jesus encontrei a redenção. Obrigado porque o teu amor me libertou de tantas correntes que me prendiam. Quero viver cada dia lembrando que pertenço a Ti. O final do Salmo é um dos trechos mais conhecidos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que praticam os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Esse versículo é quase como um resumo de tudo. O temor do Senhor não é medo, mas respeito, reverência, amor que reconhece a grandeza de Deus. Quem aprende a viver assim encontra sabedoria. Na nossa vida, às vezes buscamos sabedoria em muitos lugares: livros,
recursos, conselhos de pessoas. Tudo isso é bom, mas a verdadeira sabedoria começa quando colocamos Deus no centro. É como se fosse a base de uma casa. Sem base, a casa cai. Sem Deus, a vida perde o rumo. Senhor, eu quero ter esse temor que me leva à sabedoria. Quero viver cada dia lembrando que o Senhor é o mais importante. Dá-me a graça de colocar a tua vontade acima da minha. E se a gente parar para pensar, tudo no nosso cotidiano pode ser vivido com essa sabedoria que vem de Deus. Quando a gente decide ser honesto no trabalho, mesmo que ninguém esteja olhando, é sabedoria. Quando escolhemos perdoar em vez de guardar rancor, é sabedoria. Quando preferimos a simplicidade à ganância, é sabedoria. Tudo isso nasce do temor do Senhor. O Salmo 111, no fundo, é um grande convite à confiança e ao louvor. Ele nos lembra que Deus é fiel, justo, misericordioso, provedor e que suas obras são grandiosas. Ao mesmo tempo, nos chama a viver de forma sábia, respeitando a Deus e colocando nossa vida nas mãos dele. Senhor amado, que este salmo seja sempre uma inspiração para a minha vida, que eu aprenda a te louvar de todo o coração, a reconhecer as tuas obras no meu dia a dia, a confiar na tua justiça e na tua providência. Dá-me a graça de viver com sabedoria, de respeitar a tua vontade e de seguir os teus caminhos. E assim, como quem termina uma boa conversa, podemos olhar para o Salmo 111 e dizer: sim, Senhor, eu confio em ti, a minha vida é tua, e o teu louvor nunca vai sair da minha boca. Que o Senhor Jesus te proteja e abençoe.